Olá, amados, Namastê, bom falar com vocês novamente. Vamos lá ao quarto capítulo da nossa saga Sem Medo. Um assunto bem interessante, né? O que nós podemos fazer na prática, na nossa vida, para terminar esse ciclo de sofrimento no qual nos encontramos. A essa altura, é importante a gente citar aqui que, apesar de estarmos falando em despertar coletivo, que cada experiência na Matrix, para cada ser humano, é individual e cada um deve encontrar o seu caminho de forma única. Porém, apesar disso, o amor e a compaixão nos motiva a ajudar o maior número de irmãos possível, que estão na mesma situação e nos inclinam a ajudá-los. Eles lembrar que esse ser, que os nossos irmãos estão só um pouquinho mais adiante ou um pouquinho mais atrás, né? Alguma lição que nós não aprendemos ainda ou alguma lição que eles ainda não aprenderam, né? Então não existem diferenças, existem estados de consciência diferentes. E alguns de nós pode até, inclusive, como nós falamos no capítulo anterior do legado dos Bodhisattvas, né? Escolher de forma consciente, serem os últimos a sair da Matrix para ajudar o maior número possível de irmãos. Isso é uma escolha espiritual que muitos de nós fizemos no passado e que isso ressoa dentro da gente e que hoje nós não temos a consciência por falta da memória das vidas passadas. Mas é uma grande possibilidade para uma grande parte dos que estão despertando neste momento. Vamos lembrar que para ajudar os nossos irmãos a despertar, a perceber essa realidade do amor, nós precisamos primeiro buscar o nosso despertar individual, né? Seja por conhecimento, por pesquisa, por informação, em busca, né, da verdade, que é um outro assunto. Vamos deixar isso para um outro vídeo. Verdade é uma questão muito relativa, né? Ou por contemplação amorosa, por oração, meditação, seguindo a sua intuição, o seu ser interior, né? São duas maneiras que nós temos de buscar o nosso despertar individual. E para isso nós precisamos aprender a responder de forma assumir a responsabilidade conscientemente a todos os desafios que se apresentam na nossa experiência da vida, seja o sofrimento ou a alegria, sempre como uma bênção a ser agradecida. Então, quando um problema se apresenta na nossa vida, nós temos sempre que olhar para ele de frente de forma consciente e não de forma compulsiva. Responder significa nem sempre agir. Existe o não agir na resposta também, em aceitar, mas estando consciente você sempre vai estar respondendo, né? Tomando uma postura ou sim, muitas vezes enfrentando um problema quando você percebe uma injustiça ou, enfim, um animal sendo judiado, uma pessoa idosa sendo maltratada, aí é uma resposta ativa, isso cabe ao ser humano que tem compaixão. E tem muitas coisas que você tem que ter a consciência e ter uma resposta interna, e você se posiciona em relação àquele assunto. Então quem vive assim, vive na direção da iluminação. Esse é o caminho. Isso transforma tudo em bênçãos, porque você estando consciente do que você vive, você está indo na direção correta e está indo na direção abençoada, né? Temos que aprender de forma digna a responder o nosso principal chamado, que em qualquer religião, qualquer filosofia, em qualquer país, qualquer época, em qualquer cultura, que é o ato de amar ao próximo. Esse é o chamado espiritual de toda a humanidade, que todas as religiões vão nessa mesma direção. Não existe uma religião que não tenha esse chamado. E a dissolução dessa lei divina de amar ao próximo através da dúvida em relação a dúvida e o medo em relação a essa verdade, né, está nos separando, os humanos entre os bons e os maus,
os homens e as mulheres, a direita e a esquerda, o rico e o pobre, o branco e o negro, o homofóbico e o liberal, enfim, está fortalecendo a dualidade. Essa simples dúvida é o suficiente para fortalecer a dualidade e nos afastar uns dos outros. De forma que sutilmente chegamos ao sentimento de um certo desconforto em falar sobre o amor, né? Como se quem ama o próximo fosse tolo ou fosse fraco, né? Quando na verdade demonstrar o amor ao próximo de forma aberta, de forma natural, é um ato acima de tudo de coragem e de enfrentamento do atual distanciamento, do atual medo. Então quando você demonstra isso, na verdade você não está sendo fraco, na verdade você está sendo forte, de mostrar a força que você tem de amor dentro de você. E os sentimentos negativos provocados pelo medo, que geram as energias que nós já tratamos no primeiro vídeo, elas dependem da nossa percepção consciente, do nosso olhar de veracidade para que ela se torne realidade. Então, quem dá realidade aos fatos é a consciência, é você, o seu eu interno, o nosso eu interno, né? Essa percepção de verdade dá existência real para os males que o medo ocasiona. E o amor é a energia viva do nosso Criador, é o sentimento mestre, é o motivador da nossa existência, de tudo no universo. E quando ele é manifestado, ele gera ao nosso redor um campo energético, vibracional, é um escudo que se sobrepõe a qualquer coisa. Todas as energias involutivas se rendem ao amor, nada ocupa o mesmo espaço do amor. Elas não conseguem ocupar o mesmo espaço na mesma linha do tempo. E daí a importância do amor, que vai nos proteger e nos guiar na nossa jornada em dias tão desafiadores, né? E o próximo vídeo, enfim, nós vamos chegar nos dias de hoje, né? Só dando uma pincelada. Que nesse ponto histórico onde nós nos encontramos, né, chegando tão perto de um despertar de consciência coletivo e muitos individuais que vão levar ao coletivo, justamente nesse momento nós nos vimos na situação em que todos nós estamos de confinamento e isolamento, né? E o que fazer em relação a isso? Como observar isso, né? Como viver isso? E o que isso vai nos proporcionar? E quais são os nossos questionamentos verdadeiros? O que nós temos que puxar de dentro do nosso íntimo, de dentro da nossa consciência nesses dias que nós estamos vivendo, né? Então, um outro vídeo bem interessante também. Vamos dar uma aprofundada nessa questão. Então, namastê, amados. Obrigado por terem acompanhado os vídeos até aqui. Quem gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Coloque suas observações, vamos conversar paralelamente, como várias pessoas têm puxado as questões de forma paralela e estamos desenvolvendo esses assuntos. Vou responder a todos que colocarem alguma observação e que de alguma forma, humildemente, eu possa colaborar, ok? Obrigado, amados. Hoje é Dia das Mães. Um grande beijo, um grande abraço para todas as mães. A força, a energia criadora, a energia de acolhimento, de cura da mulher. É isso que vai nos levar ao despertar. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, também muito interessante. Migrar da energia energia masculina, a energia de dominação, a energia de enfrentamento, para a energia de acolhimento, né? A energia de geração, a energia de amor. E essas energias são nitidamente separadas entre homem e mulher. Muito interessante isso para a gente desenvolver no próximo vídeo. Ok, um beijo no coração de todos. Sintam-se amados e abraçados. Fiquem com Deus. Namastê.